A paz do Senhor. Então vamos para mais um capítulo 12. Uma mente ansiosa e preocupada. Deixa a ira, abandona o furor, e não te impacientes. Salmos 37, 8. A ansiedade e a preocupação são ataques à mente que pretendem nos desviar a atenção de servir ao Senhor. O inimigo também usa esses tormentos para empurrar nossa fé para baixo. Assim, ela não pode aumentar e nos ajudar a viver em vitória. Algumas pessoas têm tal problema com a preocupação que poderia até mesmo ser dito que elas são viciadas em preocupação. Se elas não têm alguma coisa pessoal com que se preocupar, elas se preocuparão com a situação de outra pessoa. Eu tinha esse problema, por isso estou bem qualificada para descrevê-lo. Como estava constantemente me preocupando a respeito de alguma coisa, jamais desfrutei a paz pela qual Jesus morreu para que a tivesse. É absolutamente impossível preocupar-se e viver em paz ao mesmo tempo. Paz não é alguma coisa que pode ser colocada em uma pessoa. É um fruto do Espírito, Gálatas 5:22. E fruto é o resultado de permanecer na videira, João 15:4. Permanecer refere-se a entrar no descanso de Deus, relatado no capítulo 4 de Hebreus, como também em outros lugares da palavra de Deus. Há diversas palavras na Bíblia que se referem à preocupação, dependendo da tradução que você estiver lendo. A versão King James não usa a palavra preocupação. Além de não te impacientes, Salmo 37:8, outras frases padrão usadas para nos advertir contra a preocupação são: não andeis ansiosos, Mateus 6:25, não andeis ansiosos de coisa alguma, Filipenses 4:6, e lançando toda a vossa ansiedade, 1 Pedro 5:7. Geralmente usa Amplified Bible, que inclui diversas versões diferentes e outras frases que se referem ao assunto. Para simplificar o ensino no restante desse capítulo, vou me referir a essa situação como preocupação. Preocupação definida. O dicionário Webster define preocupação como se segue: 1. Sentir-se apreensivo ou inquieto. 1. Fazer alguém sentir-se ansioso, angustiado ou inquieto. E 2. Uma fonte de inquietação contínua. Também ouvi essa palavra definida como atormentar-se com pensamentos perturbadores. Quando vi a parte sobre atormentando-se com pensamentos perturbadores, decidi imediatamente que sou mais esperta do que isso. Acredito que cada cristão é. Penso que os crentes têm mais sabedoria além de sentar-se por aí e atormentar-se. A preocupação certamente jamais torna qualquer coisa melhor. Então, por que não desistir dela? Outra parte da definição também me esclareceu: agarrar pela garganta com os dentes e sacudir ou lacerar, como um animal faz a um ao outro, ou fustigar por meio de repetidas mordidas ou dentadas. Refletindo nessa definição, fiz a seguinte correlação: o diabo usa a preocupação para fazer conosco precisamente o que está descrito acima. Quando temos uma luta com a preocupação, mesmo por umas poucas horas, é exatamente assim que nos sentimos, como se alguém nos tivesse apanhado pela garganta e nos sacudidos até ficarmos completamente exaustos e dilacerados. A repetição de pensamentos que vêm e não nos deixam é como as repetidas mordidas e dentadas descritas na definição. A preocupação é definitivamente um ataque de Satanás à mente. Há certas coisas que o crente é instruído a fazer com sua mente e que o inimigo quer se assegurar de que elas jamais sejam feitas.
Consequentemente, o diabo tenta manter a arena mental suficientemente ocupada com os tipos errados de pensamentos, de tal forma tal que a mente nunca se liberta para ser usada para o propósito para o qual Deus a planejou. Discutiremos as coisas certas a fazer com a mente no próximo capítulo, mas agora, deixe-me continuar nosso estudo sobre a preocupação, até termos a revelação total de quão inútil ela realmente é. Mateus 6, 25, 34 é uma excelente passagem para ler quando sentirmos um ataque de preocupação vindo. Quando examinar cada um desses versos separadamente para ver o que o Senhor está nos dizendo sobre esse assunto vital. Não é a vida maior do que as coisas? Por isso vos digo, não andeis perpetuamente ansiosos, inquietos e preocupados pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida, qualitativamente, mais do que o alimento? E o corpo muito acima e mais excelente do que as vestes? Mateus 6, 25. O propósito da vida é ser de tão alta qualidade que a desfrutemos imensamente. Em João 10, 10, Jesus disse: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham e desfrutem da vida e a tenham em abundância, completa até que transborde. Satanás tenta nos roubar essa vida de muitas maneiras. Uma delas é por meio da preocupação. Mateus 6,25 nos ensina que não há nada na vida com que nos devamos preocupar, nenhum aspecto dela. A qualidade de vida que Deus providenciou para nós é suficientemente grande para incluir todas essas coisas. Mas, se nos preocuparmos sobre as coisas, então a perderemos, como também a vida que Deus quis que tivéssemos. Não é você mais valioso do que um passarinho? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Mateus 6, 26. Poderia fazer bem a todos nós gastarmos algum tempo observando as aves. Foi isso que nosso Senhor nos disse para fazer. Se não todo dia, pelo menos de vez em quando precisamos tirar um tempo para observar e lembrar a nós mesmos como nossos amigos de penas são bem cuidados. Eles, literalmente, não sabem de onde virá sua próxima refeição. Apesar disso, jamais vi um pássaro sentado num galho da árvore tendo um esgotamento nervoso por causa de preocupação. O que o mestre quer dizer aqui é, na verdade, muito simples. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Mesmo que esteja lutando com uma autoimagem pobre, com certeza você pode acreditar que é mais valioso do que um pássaro e ver como seu Pai Celestial toma conta deles tão bem. O que você ganha por se preocupar? Qual de vós, por se preocupar e, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura ou ao curso da sua vida? Mateus 6, 27. O ponto principal, rapidamente entendido, é que a preocupação é inútil, não realiza nada de bom. Se é assim, então por que preocupar-se? Por que ficar ansioso? Por que ficar tão ansioso? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo e aprendam inteiramente como eles crescem. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, excelência, dignidade e graça, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno,
Quanto mais vestirá a vós outros, homens de pequena fé. Mateus 6, 28, 30. Usando a ilustração de uma de suas criações, o Senhor assinala que se uma flor que nada faz pode ser tão bem cuidada e é tão bonita, que excede em brilho até mesmo a Salomão com toda a sua majestade, então com certeza podemos acreditar que receberemos cuidado e provisão. Por isso, portanto, não se preocupe nem fique ansioso. Portanto, não vos inquieteis, nem fiqueis ansiosos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Mateus 6,31. Gosto de ampliar esse versículo mais um pouco e incluir mais uma pergunta: o que vamos fazer? Penso que Satanás envia demônios cujo trabalho é fazer nada mais do que repetir essa frase nos ouvidos do crente o dia inteiro. Eles disparam perguntas difíceis e o crente gasta seu precioso tempo tentando encontrar uma resposta. O diabo está constantemente deflagrando guerra no campo de batalha da mente, esperando enganar os cristãos em lutas longas, infindáveis e custosas. Note aquela parte do versículo 31 em que o Senhor nos instrui a não nos preocuparmos nem ficarmos ansiosos. Lembre-se de que a boca fala aquilo de que o coração está cheio. Mateus 12, 34. O inimigo sabe que se ele puder deixar suficientes coisas erradas circulando em nossa mente, elas finalmente acabarão saindo na nossa boca. Nossas palavras são importantes porque elas confirmam nossa fé, ou, em algumas ocasiões, nossa falta de fé. Busque a Deus, não aos presentes. Porque os gentios, pagãos, é que procuram diligentemente, desejam ardentemente todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, tende como objetivo esforçar-vos, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, a sua maneira de fazer e ser correto, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 32, 33. Está claro que os filhos de Deus não devem ser como o mundo. O mundo busca coisas, mas nós buscamos ao Senhor. Ele nos prometeu que se fizermos isso, ele nos acrescentará as coisas que sabe de que precisamos. Devemos aprender a buscar a face de Deus e não a sua mão. Nosso Pai Celeste se deleita em dar aos seus filhos boas coisas, mas apenas se não estivermos correndo atrás delas. Deus sabe do que precisamos antes que o peçamos. Se simplesmente fizermos nossos pedidos conhecidos dele, Filipenses 4:6, ele nos tornará realidade em seu tempo próprio e adequado. A preocupação não nos ajudará de jeito nenhum. Na verdade, ela retardará nosso progresso.